Então, boa noite para quem entrou depois, boa noite para quem vai estar assistindo a gravação. A gente vai ter 2 períodos de português, né, como eu havia falado. E, primeiro, antes da gente entrar no conteúdo em si, eu quero compartilhar com vocês como eu fiz a divisão dos conteúdos, para que fique bem organizadinho, assim. Eu não sei se vocês gostam de anotar, né, esses slides eu vou mandar para vocês depois, então se não der tempo de anotar, não se preocupem. Vai estar lá compartilhado com vocês, mas eu gosto das coisas bem organizadinhas, assim, na minha vida de estudante eu sempre gosto de ter os títulos e colocar tudo organizado, assim, no caderno, senão eu me perco muito fácil. Então, aqui, a divisão de conteúdos é a seguinte. Agora, na primeira aula, eu vou fazer uma introdução, que eu vou falar sobre algumas questões sobre língua portuguesa no Enem. Depois a gente vai falar sobre tipologia textual, funções da linguagem e, por último, eu vou fazer uma análise de questões com vocês. Eu gostaria muito que vocês participassem. Vai chegar na hora da análise de questões, eu vou ler a questão. Eu gostaria que vocês colocassem qual alternativa vocês acham que está correta. Como eu falei, não precisa ser no microfone, se vocês não se sentirem à vontade, pode ser no bate-papo, não tem problema algum, tá? Mas seria bem mais legal se a gente fizesse juntos isso, tá? Daí eu trouxe 4 questões, não sei se vai dar tempo de ver todas, né? Uma é enquanto eu falo sobre os conteúdos e as outras 3 são no final. Para a aula 2, então, eu deixei para falar sobre figuras de linguagem, que é um pouco mais, não sei se difícil seria a palavra, mas é um conteúdo que precisa de mais aprofundação, e é um conteúdo maior também, então precisa de mais tempo. Gêneros textuais, fundamentos de arte. O que são esses fundamentos de arte aqui no meio de língua portuguesa, né? Não sei se vocês estão familiarizados com as provas do Enem, mas na parte de linguagens sempre aparece obras de arte. Sempre tem uma obra em comparação com um texto, um desenho, né, uma pintura, ou uma obra feita com outros materiais, sempre comparada, assim, ou só ela, né, e tem uma questão sobre aquilo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos de arte, assim, como encarar essas questões na prova. De novo, eu vou trazer análise de questões, que eu acho que por mais que eu traga conteúdos, é muito importante que a gente veja isso na prática também, como é que acontece no Enem, né? E daí, eu pensei em fazer uma aula adicional, porque obviamente não vai dar tempo de ver tudo que a gente gostaria e precisaria ver. Então eu pensei em gravar uma aula adicional e disponibilizar para vocês. Daí vocês assistam, se vocês puderem, né? Mas acho que super vale a pena. Daí eu vou tratar de coisas que não vai dar tempo de falar oficialmente aqui nas aulas, que é a variação linguística, intertextualidade, coesão e conjunções, polissemia e ambiguidade, anáfora e catáfora, e, bom, análise de outras questões do Enem, né? Tudo bem até então? Tá. Se vocês não falarem nada, eu vou continuar, tá? A introdução, então, para falar um pouco sobre esse contexto das linguagens no Enem. Começando pela noção de texto. Na verdade, é uma coisa bem simples que eu quero falar para vocês, que é assim, tudo que a gente vê aqui, tanto de conteúdo quanto de conceitos, tudo que a gente falar sobre linguagens, não quer dizer que é a única verdade, não quer dizer que é o único jeito de abordar isso. Cada uma dessas questões foi pensada de formas diferentes por diferentes teóricos. Existem abordagens, existem estudos. Na faculdade de letras é um caos, assim, porque a gente vê um monte de abordagens diferentes sobre todas as coisas, chega uma hora, assim, que as coisas começam a se contradizer. Então, essa forma que a gente vai ver a linguagem, ela é específica para o Enem, não quer dizer que ela é a única verdade, não quer dizer que não tenha mais coisa. Às vezes é uma chatice, né, a gente estudar, assim, tudo nessas caixinhas, sendo que a linguagem é bem maior que isso, a gente faz tudo através de linguagem, né. A gente se comunica com as pessoas, a gente descreve pessoas, a gente se forma, né, a partir do que falam pra gente, a partir do que a gente lê. Se a gente parar para pensar,
todas as esferas de ação que a gente faz, sempre elas estão permeadas, elas se dão através das linguagens, né? Então, geralmente o pessoal da matemática fala que tudo é matemática, né? E daí eu falo que tudo é linguagem, inclusive a matemática. E o que eu quero trazer para vocês aqui é que quando se fala de texto no Enem, nem sempre é um texto apenas verbal, né? Nem sempre é um texto que tem apenas palavras. Às vezes aparece na proposta de redação ou nas questões uma imagem, um gráfico, uma obra de arte, uma fotografia, e daí vai estar escrito texto. Por quê? Porque é um texto que se utiliza de uma linguagem não verbal, que não utiliza palavras. E daí eu trouxe alguns exemplos aqui embaixo. Se a gente vê essa primeira figura ali da máscara num local que a gente quer entrar, no contexto que a gente está, nesse momento que a gente está vivendo, a gente automaticamente vai saber que para entrar naquele lugar a gente precisa usar uma máscara, mesmo que não tenha nenhuma palavra ali. Porque a gente está num contexto em que dá para entender isso, que a gente pode interpretar isso. Uma coisa do dia a dia, que é o segundo exemplo ali. Quantas vezes a gente manda no WhatsApp emojis ou figurinhas e não fala mais nada, e às vezes as figurinhas nem texto tem. E mesmo assim, quanto significado que tem carregado ali, né? Às vezes a gente nem tem palavras para expressar o que a gente quer expressar para a pessoa, e uma figurinha ou um emoji funciona melhor naquele momento. Também é uma forma de texto, é uma forma de linguagem não verbal. As obras de arte, né, as pinturas também, que aparecem muito no Enem, memes, nem sempre precisam de palavras, né, a maioria deles tem, mas às vezes é só uma imagem engraçada que viraliza e a gente fica compartilhando. Então tudo isso faz parte do que é texto para o Enem, tá bem? Só para vocês lembrarem sempre que texto não precisa necessariamente ter palavras. Bom, um assunto que tem aparecido muito no Enem é variação linguística. Há bastante tempo, na verdade. E eu quero falar um conselho de vida primeiro para vocês, mas que também tem a ver com isso. Muitas vezes a gente fica pensando umas coisas assim, eu não vou falar errado quando eu estiver escrevendo um e-mail para o professor de português ou na rede social, eu vou cuidar como eu falo perto do professor. Gente, a gente não está aqui para corrigir a fala de ninguém. Não é isso que a gente aprende, não é isso que a gente quer. É claro que numa situação de sala de aula, a gente vai estar ali para ensinar um tipo de linguagem possível, né? Que seria a norma culta, a norma padrão. Mas não significa que o tempo todo a gente vai ficar corrigindo. Justamente porque não existe uma forma certa e uma forma errada de usar a língua. Todas as formas são válidas do mesmo jeito. Mas existem algumas formas que são adequadas em alguns contextos e existem formas que são inadequadas. Por exemplo, a gente não vai ir numa audiência na justiça e falar do jeito que a gente fala no WhatsApp, porque naquele contexto seria bastante inadequado. Então tem a ver com isso, né? E como eu acabei de falar que a linguagem é uma coisa tão importante, que a gente é formado de linguagem, que a gente usa a linguagem para tudo na nossa vida, é muito grave que a gente olhe para uma pessoa e fale o jeito que tu fala tá errado, o jeito que tu se expressa tá errado. A gente pode falar, olha só, tem um jeito melhor, que tu pode se comunicar melhor nessa situação, mas a gente nunca pode chegar e dizer, isso está errado o jeito que tu fala, porque a gente fica acanhado, a gente fica bem magoado, assim, quando acontece isso, né? E não tem porquê. Então, não tenham esse medo comigo, eu não vou ficar corrigindo nada, assim, de vocês. Eu cometo deslizes, entre aspas, até nos slides, daqui a pouco vai ter um erro de digitação aí, então não é assim também que a gente possa sair escrevendo tudo fora da norma, né? Mas é realmente saber em qual contexto utilizar. Isso aparece nas questões do Enem. Isso vai aparecer e às vezes pode ter alternativas que levem a esse pensamento de não, a forma como o personagem na tirinha falou estava errado. Ou outras alternativas que levem a pensamentos preconceituosos. E daí essas alternativas nunca vão estar certas.
Eu vou falar mais sobre variação linguística na aula adicional que eu vou gravar, falando bem especificamente e trazendo questões do Enem também, mas para a gente ver algumas das variações, eu coloquei alguns exemplos ali, ó. O jeito que as pessoas falam, né, varia de acordo com uma série bem grande de fatores. Por exemplo, idade, o jeito que os nossos pais, nossos avós falavam sobre ir a festas, né? Eles falavam ir ao bailinho, ir ao baile, e daí depois foi boate, e daí, né, várias formas que mudam de acordo com as gerações para falar sobre a mesma coisa. O local, né, se a pessoa mora no interior, se a pessoa mora numa região metropolitana, isso faz diferença nas palavras que a pessoa vai usar, na forma de falar as mesmas palavras, né? O tipo de R que vai falar, se vai ser um R, entre aspas, caipira, né, que a gente costuma falar, que não é a melhor forma de descrever. A situação onde a pessoa está, né, que eu acabei de falar, que é estar adequado ou inadequado ao contexto. O nível de escolaridade, claro, né, é uma coisa que faz bastante diferença, o meio onde a pessoa está, enfim. E daí eu trouxe ali um exemplo bem clássico, né, que é do nosso famoso cacetinho, que tem muitos nomes. Esses são só alguns dos nomes que ele tem pelo Brasil inteiro, né? Então, cada estado que a gente vai, ou cada região do país, tem formas diferentes de falar da mesma coisa. E é assim que a variação linguística funciona, né? Como é que a gente vai dizer, não, pão francês está errado? Não tem como a gente invalidar a linguagem do outro. Às vezes, no calor de uma briga, né, a gente acaba fazendo essa coisa horrível de mas tu digitou errado, ou se a gente gagueja na fala, assim, a gente acha que perdeu todo o argumento, né, já fica nervoso, mas isso são só mitos que a gente acredita, né, tem uma série de fatores científicos para que a gente cometa preconceito linguístico, mas não é uma coisa legal e é uma coisa que pode atrapalhar no Enem se a gente não pensar sobre, certo? Vocês estão tão quietinhos, gente. Tá. Então, outra coisa que eu quero falar para vocês é que, por mais que eu fale de conceitos e nomes de conteúdos e nomes, tipos de texto e funções de linguagem, todas essas coisas que vão ser bastante, eu quero que vocês tenham em mente, assim, que tudo isso está a favor da interpretação textual, tudo isso está a serviço da interpretação textual. É importante saber os conceitos, porque vez ou outra vai cair lá na questão o nome do conceito, mas, que nem eu coloquei ali, ó, frequentemente, mais frequente o uso dos conceitos na prática do que a indicação deles. Então, é mais provável que o Enem peça, que a questão peça, que a gente saiba interpretar qual é a função do texto, do que dizer o nome da função. Então, ali eu coloquei bem grande para a gente não esquecer. A interpretação é o objetivo final. Então, a gente precisa saber dessas coisas todas para ajudar a gente a entender do que a questão está falando e qual alternativa a gente vai selecionar. Mas, tipo, se a gente esquecer de um conceito, de outro conceito, pode dar o azar dele cair escrito, mas se a gente souber interpretar bem a questão, a gente vai ir bem nas outras questões que não tinha aquele que a gente esqueceu escrito, sabe? Por isso que é importante não ficar, assim, com uma paranoia de saber todos os conceitos, mas focar realmente na interpretação, entender a questão, entender as alternativas e escolher a que faça mais sentido. Então, aqui, o que as questões do Enem de linguagens, né, e todas, na verdade, assim, vão fazer é testar a capacidade que vocês têm de fazer o uso da linguagem para indicar a alternativa que fizer mais sentido. Porque tem muitas questões que têm alternativas muito confusas. Eu não sei se vocês já viram as provas, se vocês já leram com atenção, já fizeram o Enem outras vezes. A gente se confunde muito, assim, tem umas questões que parece que todas as alternativas estão certas. E, de fato, essas questões, a maioria das alternativas tem razão até certo ponto, mas tem sempre uma
que vai fazer mais sentido do que todas as outras, que vai ser a mais precisa. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente nessas alternativas confusas. Não é que todas as outras estarão completamente erradas. Às vezes não, às vezes elas vão estar um pouco certas e vão fazer sentido, mas a gente precisa focar em escolher aquela que faz mais sentido de todas. Então, para isso, a gente precisa entender o que o enunciado está pedindo, qual é a pergunta, né? Não adianta a gente olhar a imagem, ler o texto ali explicativo, ou o poema, enfim, seja qual o texto que está ali posto, e esquecer de prestar atenção na pergunta, né? Então, a gente precisa saber o que a pergunta está querendo da gente. Entender o texto, né? Os textos, se for o caso, essencial. Prestar atenção em todos os elementos, se todos os elementos estão presentes ali, é porque todos eles são importantes. Eu sei, né, que a gente tem um tempo bem limitado para fazer o Enem, que não dá para ficar prestando atenção em tanta coisa, senão a gente não consegue terminar, mas pelo menos dar uma olhada em tudo que está ali, em cada elementozinho, assim, sabe? Se tem um logotipo ali no cantinho da imagem que está ali. Bom, vamos prestar atenção em que função que ele está exercendo para aquele texto. E uma coisa que eu acho que é uma dica muito boa, assim, que me ajudou muito quando eu fiz o Enem, e quando eu analiso questões até hoje, assim, se tiver confuso, se parecer que todas as questões são iguais, a gente, em vez de ler o enunciado uma vez e ler todas as alternativas, a gente lê o enunciado, lê a alternativa, lê o enunciado, lê a segunda alternativa, lê o enunciado de novo, lê a terceira, porque vai ajudar a gente a perceber qual que faz mais sentido, porque senão a gente está lá na quarta alternativa, a gente já nem lembra o que a questão estava pedindo para a gente. Eu não sei se isso faz sentido para vocês. Como vocês não se manifestaram, eu vou continuar. Tá, daí eu trouxe então a nossa primeira questão para a gente analisar. Eu vou ler ela. Eu gostaria muito, muito, muito que vocês participassem. Não precisa ter vergonha, ninguém vai ficar falando, escolheu a alternativa errada nem nada, só para a gente ver mesmo, tá? Então tem ali uma foto de uma obra de arte, né? E embaixo tem escrito Cabeça de Touro, do Pablo Picasso, feita de bronze, né, o material que tem ali, as dimensões, onde ela está, e de onde foi tirada essa foto mais embaixo, que é do livro Iniciação à História da Arte. E daí tem as seguintes questões. Na obra Cabeça de Touro, o material destacado torna-se objeto de arte por meio da alternativa A, reciclagem da matéria-prima original. Alternativa B, complexidade da combinação de formas abstratas. Alternativa C, perenidade dos elementos que constituem a escultura. Alternativa D, mudança da funcionalidade pela integração dos objetos. Alternativa E, fragmentação da imagem no uso de elementos diversificados. Eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre essa questão e coloquem o que vocês acham que é, ou falem o que vocês acham que é, tá? Eu vou tomar água enquanto isso, porque eu falei 100 mil palavras em 1 minuto. Tá bem. Vocês querem falar por que vocês acham que é a D? Alguém se habilita a explicar por que escolheu a D? Porque dá para perceber que os objetos eles não mudaram de formato nem nada do tipo, eles só foram, digamos que, bem que está escrito ali, eles mudaram a funcionalidade deles só. Adaptaram, eu não sei bem o que é aquele objeto ali, mas eles juntaram até formar a cabeça de um touro. Sim. Muito bem, gente. Vocês acertaram, tua resposta foi ótima, Alessandra. E daí eu fiz. Opa, aqui.
fiz algumas justificativas, assim, para a gente pensar, né, por que não poderia ser as outras alternativas. Vocês mandaram muito bem. Então, a letra A, reciclagem da matéria-prima original. Não é a reciclagem que vai fazer daqueles objetos uma obra de arte, né? Porque a gente pode pegar o bronze, e daí é o que eu falei ali sobre prestar atenção em tudo que tem, né? Ali está escrito qual material que é feito de bronze, que foi o material reciclado de que fala a questão. Não quer dizer que a gente reciclou um material que ele necessariamente vai virar arte, né? Ele pode virar outra coisa, joia, peça de computador, tudo que dá para fazer com bronze. Bom, depois complexidade da combinação de formas abstratas. Isso também não quer dizer nada, né? Porque o que a questão está pedindo para a gente como que aqueles objetos se tornaram uma obra de arte e deixaram de ser apenas bronze descartado. Bom, se fosse uma combinação simples de formas abstratas, poderia continuar sendo uma obra de arte, isso não quer dizer nada. A terceira diz sobre a perenidade dos elementos que constituem a escultura. Daí eles colocam um monte de palavras assim, que não são tão comuns no nosso uso cotidiano, né? Justamente para deixar a questão mais complexa, assim, para a gente se confundir. Mas vocês viram muito bem que essas outras alternativas elas não fazem tanto sentido quanto a letra D, né? Então, perenidade significa algo que dura por muito tempo, assim, quase infinito. Estaria dizendo, assim, que virou uma obra de arte porque o bronze foi reciclado e ele dura muito tempo. Não quer dizer nada, né, gente? Porque dura muito tempo. Plástico que a gente descarta no oceano dura para sempre e não é uma obra de arte. A letra E, né, fragmentação da imagem no uso de elementos diversificados, de novo, né, uma alternativa com uma estrutura bem complexa, assim, que também não quer dizer nada, porque a imagem, ela não parece fragmentada. Se a gente olhar ali, pegaram duas coisas de bronze, que eu acho que talvez pode ser o pé de uma cadeira, aquilo ali, ou um negócio de bicicleta, não sei, e outro material, e fizeram algo que a gente facilmente vê como uma cabeça de um animal, né? Não tá fragmentado, tá bem estruturado o que é essa obra de arte. Então, é isso, né? O que faz com que esse material reciclado se torne uma obra de arte é justamente o que vocês falaram, que é a mudança da funcionalidade, né? Ele deixou de ser apenas bronze e adquiriu o status de obra de arte, né? Quando juntou um objeto com outro e colocou ali na parede ou na exposição, aquilo virou uma forma que a gente identifica como objeto de arte. Então, muito bem, vocês foram muito bem. Obrigado pela participação. Vocês querem comentar alguma coisa sobre essa questão antes da gente partir para o primeiro conteúdo? Tá, vou seguir então. A gente vai começar com tipologia textual, então, que seria, ali eu coloquei a formação da palavra, né, tipo mais logia, lógica do tipo, ou seja, os tipos de texto, que é uma classificação que a gente vai ter de acordo com a intenção e a necessidade de interação linguística. O que é interação linguística? É a interação que você dá através da linguagem, basicamente isso, né? Para que aquele texto serve? Quem escreveu aquele texto queria o que com ele? E daí, a partir dessas perguntas, né, da intenção e da necessidade, a gente vai saber para que o texto serve e o que ele está fazendo. E daí, eu coloquei alguns tipos ali, que são os mais comuns: narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo e injuntivo, e um aviso ali em negrito para a gente não esquecer que a gente pode ver mais de um tipo de texto acontecendo dentro de um texto. Os textos não vão ser só narrativos ou só descritivos, é muito difícil isso acontecer. A gente geralmente fala que é o mais predominante, né? O que se destaca mais, o tipo que se destaca mais. Mas eles podem ser duas coisas ou mais ao mesmo tempo. A gente vai ver um exemplo logo em seguida. Mas começando pelo texto narrativo, então, ele vai ter uma sequência de ações, né, enredo, que a gente chama, o enredo do livro, o enredo do filme, que vai acontecer em um local, em um tempo, e vai ter personagens.
e esse enredo ele vai ser contado por um narrador. Esse é bem fácil, né, gente? Acredito que não tenha muitas dúvidas aqui. A gente tem exemplos tradicionais, como romances, contos, HQs, Turma da Mônica. Tudo isso tem uma sequência de ações que está sendo contada ali para a gente. Depois a gente tem o texto descritivo, que, como o nome fala, esse também é relativamente fácil, né? Ele vai descrever algo, alguém, objetos, locais, personagens, pessoas, animais. A gente tem como exemplo notícias, passagem de descrição, histórias, que era o exemplo que eu ia trazer. Quando a gente tem um romance, um livro, né? Vamos pensar lá, por exemplo, Machado de Assis, José de Alencar. A gente vai ter passagens, embora seja uma narração, né, um texto narrativo, que a gente vai ter todos aqueles elementos ali do texto narrativo, vai ter algumas passagens em que eles vão ficar descrevendo o vestido de não sei quem, ou a localização, ou a casa, ou a cortina. Sempre vai ter algum tipo de texto descritivo ali dentro, né? Então, por isso que a gente não pode dizer que um texto ele é só de um tipo. A gente até pode dizer, mas é bem difícil disso acontecer. Por que notícias são descritivas, não podem ser narrativas, né? Já que elas têm pessoas porque elas não vão necessariamente contar para a gente com um narrador uma série de ações, né? Por mais que tenha um local ali, foi o local onde aconteceu a notícia, não é o local onde se passa a história e tem personagens, né? Tem essa diferença, assim. As pessoas são pessoas da vida real, não são pessoas inventadas. Não está contando uma história para a gente, está apenas relatando um fato, né? Por isso que notícia seria descritivo. Tudo bem? Posso seguir? Tá. Texto argumentativo, então. Ele vai tentar convencer o leitor de um determinado ponto de vista. E daí eu coloquei ali, de propósito, né, como exemplo, a redação do Enem, que vocês têm que escrever. Ele é um texto dissertativo argumentativo, que vocês vão ter que expor dados, vão ter que expor estatísticas, né, enfim, os recursos que vocês utilizarem para defender um ponto de vista, que não é opinião, mas é embasado, né, em exemplos, em dados reais, em estatísticas, enfim, todos os dados que vocês trouxerem, e ele vai estar tentando convencer o leitor de que aquilo é verdade, de que aquilo faz sentido. Então, basicamente, os textos que a gente tem, assim, mais científicos, né, mais acadêmicos, a gente vai ter um tipo argumentativo. Artigos científicos, que nem tá ali, resenhas, né, a gente vai estar tentando convencer o leitor da nossa opinião ou do nosso ponto de vista. Através de argumentos, obviamente, né. Bom, texto expositivo. Ele vai apresentar informações sobre um determinado assunto, mas ele não quer convencer ninguém. Ele só está ali dizendo coisas sobre aquele assunto, mas ele não vai tentar te dizer, não, esse caminho é melhor, não, esse ponto de vista é melhor. A gente tem como exemplo, livro didático. Tu abre o livro didático, tem um monte de descrição, um monte de imagem, um monte de informação sobre assuntos variados, mas ele não está te dizendo, essa espécie de planta é melhor do que aquela outra. Pode até ter, e daí, né, eu volto na questão de que geralmente os tipos de texto, eles estão juntos no mesmo texto. Pode ser que tenha lá, sei lá, no livro de biologia, daí tem um quadrinho com um texto, e esse texto ele está propondo um debate sobre duas questões e trazendo argumentos. Uma notícia não poderia ser texto expositivo? Sim. Embora a gente, né, veja assim que na prática, na teoria, quando a gente coloca nessas caixinhas e a gente estuda pro Enem, tipo, o mundo é perfeito, é uma utopia e tudo funciona. Mas aí na prática, o que a gente vai ver? Notícias tendenciosas, acertei. Notícias imparciais, né? Às vezes a gente pega a mesma notícia
exposta assim, por 2 jornais diferentes, daí só pelo jeito que um está expondo, a gente já vê que tem uma opinião ali por trás. Então é mais difícil de classificar, né, como expositivo, como descritivo. Mas sim, palestras, né, também são momentos em que a gente fala sobre determinado assunto, a gente não necessariamente está tentando convencer alguém, né, mas a gente pode tentar convencer alguém, daí estariam os dois ao mesmo tempo, né, texto argumentativo e texto expositivo. O que eu estou fazendo aqui para vocês, eu não estou tentando convencer vocês de que essa é a verdade, eu estou expondo esses conteúdos, então essa é uma aula predominantemente expositiva. Vocês podem discordar de mim, e daí eu vou argumentar com vocês, daí então minha aula vai passar a ser argumentativa também, mas até então eu estou expondo. Eu não estou descrevendo nada, né, por enquanto. Deixa eu pensar, eu estou descrevendo? De certa forma, sim, né? Me ajudem a pensar. Eu estou descrevendo os conteúdos, então pode ser descritiva também. Acho que funciona. Mas acho que o exemplo do livro didático é o melhor que a gente tem para esse tipo de texto. Tá. Daí o texto injuntivo, ele não vai tentar te convencer de nada, ele não vai descrever coisas, nem narrar uma história. O que ele vai fazer é dar uma série de instruções, de passos, né, para que a gente atinja um objetivo. Ele vai mandar a gente fazer alguma coisa, vai dizer como faz alguma coisa. Daí a gente tem os exemplos mais clássicos, né, propagandas, manuais de instruções, bulas, receitas, editais, leis. Daí eu trouxe ali um exemplo que tem na prova do Enem, né, que é lá as instruções da redação, que elas estão dizendo o que tem que fazer, então é um texto injuntivo. Propaganda, né? Propaganda ela não está mandando a gente fazer alguma coisa necessariamente, mas ela está dizendo faça isso, né? Tipo, olha, compre, tua vida vai ser melhor, né? Se tu comprar isso, entre no nosso site para comprar, use nosso cupom de desconto. Toda hora, né, do iFood, do Uber Eats, a gente recebe notificação, tipo, cupom de desconto para você. Então, a propaganda, ela tem mais essa característica, assim. De certa forma, a gente pode pensar que a propaganda estaria argumentando, né, porque ela está tentando convencer a gente. Mas a propaganda, ela não vai trazer dados científicos, fatos, coisas que sirvam de base para aquilo que ela está tentando convencer a gente. Ela só vai, tipo, compra, sabe? Compra porque vai ser melhor para tua vida. Não tem nenhum embasamento científico por trás disso. Só quer ganhar dinheiro mesmo. Então, a gente não pode dizer que propaganda é argumentativa, por mais que pareça, né? Por mais que eles estejam querendo que a gente compre. Tudo bem, gente? Perguntas? Não? Tá. Então, seguir. Tá. Esse é um pouquinho mais complicado da gente pensar, mas acho que assim, ainda é um conteúdo fácil, que são as funções da linguagem. Que é quando a gente pensa na linguagem como comunicação, né? A gente pensa em algumas funções que ela pode exercer. E daí tem uma série de conceitos assim que foram feitos, né, para se pensar na linguagem como comunicação, e às vezes eles mudam de nome, mas em geral são esses os principais. A gente vai ter sempre uma mensagem, né? A gente vai comunicar uma mensagem sempre, que é o conteúdo que a gente vai comunicar. E daí alguém vai comunicar essa mensagem, que é o emissor, quem está emitindo essa mensagem. Vai ter o receptor, que vai ser quem vai receber essa mensagem, né, o conteúdo que a gente comunicou. O contexto, que vai ser o meio onde essa situação de comunicação está acontecendo.
o local, a situação, o tempo histórico, né, a época em que está acontecendo, o canal de comunicação, que é por onde a mensagem passa do emissor para o receptor. Por exemplo, o WhatsApp pode ser considerado um canal. Código, que é o meio pelo qual a mensagem ela vai ser produzida. Daí pode ser pela língua falada, pode ser por meio de desenhos, a língua de sinais, né? Que daí não vai ser fala, mas vai ser os sinais, pela escrita, enfim, o código, ele é bem autoexplicativo, né? O código no qual a mensagem está sendo escrita ou produzida. Tá. Daí, então, a partir desses conceitos, a gente começa com as funções em si. A gente tem, então, primeiro, a função referencial, que também pode ser chamada de denotativa ou cognitiva. Ela vai informar sobre coisas e os seres do mundo. Ela está mais relacionada, assim, com a verdade. Ela não vai dar juízos, não vai dar opiniões sobre o que está sendo informado. Só vai informar e pronto. E aí a gente tem alguns exemplos ali, né? Dicionários. Quando a gente vai constar o significado de uma palavra, a gente não está procurando saber o que o Aurélio queria dizer sobre aquela palavra. A gente vai estar só constando o significado dela, e é isso. Sites de explicação. Ah, quero saber sobre a flor tal. Aí eu vou lá no site Brasil Escola e tá lá, flor tal, da espécie não sei o quê. E, tipo, não tá argumentando, não tá dando nenhuma opinião sobre aquilo, só tá dizendo pra gente o que é aquilo. Então, é função referencial, porque vai estar se referindo a alguma coisa e pronto. Notícias, se a gente considerar esse mundo utópico, esse mundo perfeito, em que as notícias não têm juízo de valor, em que elas são de fato imparciais, né, a gente pode considerar que na prática não funciona tão bem, a gente sabe, mas estaria aqui, em teoria. Depois, a função emotiva ou expressiva. Ela vai priorizar o emissor da mensagem, né, a subjetividade, a expressão, não necessariamente de sentimentos, mas daquilo que está passando naquela pessoa, né, os pensamentos, enfim, a expressão de tudo que está se passando em uma pessoa. Daí a gente tem alguns exemplos, desabafo, quando a gente manda aquele áudio no WhatsApp desabafando, a gente faz textão no Facebook falando sobre alguma questão. O foco está na gente, né? O foco está no emissor. E no que o emissor pensa, no que o emissor sente sobre aquilo. Poesias, xingamentos. Na poesia a gente vai ter o emissor, o eu lírico, né? O autor também, de certa forma. Elogios. São todas funções emotivas / expressivas da linguagem. Eu gosto mais da palavra expressiva do que da palavra emotiva. Mas ela pode aparecer das duas formas. A função apelativa ou conativa, né, que é o outro nome, ela vai tentar convencer, dessa vez, o receptor da mensagem. O foco não está mais em quem está emitindo, mas sim em quem está recebendo a mensagem. Como o nome fala, né, apelativa, o emissor vai fazer um apelo, essa mensagem vai fazer um apelo ao receptor. Por isso que o foco está no receptor. Daí, como exemplo, né, de novo, propaganda, que é coisa mais apelativa do que propaganda, mas também ordens, instruções, né, todas essas coisas que estão dizendo alguma coisa, ou ordenando alguma coisa para a gente, vai ser função apelativa ou conativa. Eu não sei porque que apareceu ali de novo, erro no slide, quando eu fiz, mas tá de novo aqui, mas ignore. A função fática, então, ela vai priorizar o canal de comunicação. Quando eu cheguei aqui na aula, eu perguntei, vocês estão me ouvindo bem? Eu dei oi. Quando a gente pergunta se está tudo bem, a gente, às vezes, quando é um amigo próximo, alguém da família, a gente realmente quer saber se a pessoa está bem. Mas, no geral, quando a gente escreve um e-mail, quando a gente vai falar com uma pessoa que a gente não tem intimidade, a gente usa esse recurso linguístico só para não ser rude, só para iniciar o processo de comunicação.
Então, a função fática vai ser todos esses elementos que a gente usa para iniciar um processo de comunicação, para encerrar um processo de comunicação, para verificar se ele está funcionando, né? Então, cumprimentos, despedidas, verificações. Agora, no ensino remoto, a gente tem muito da função fática, né? Será que eu ainda estou conectado? Vocês conseguem me ouvir? Será que minha internet caiu? Tudo isso garante que a comunicação continue funcionando ou encerra a comunicação, né? Então, é uma forma de controlar o canal. O visualizado do WhatsApp, o azulzinho, aquele que a gente vê, se o crush viu a mensagem ou não. Aquilo ali, a gente pode dizer que, de certa forma, é uma função fática da linguagem. Não é uma linguagem verbal, né? É uma linguagem visual, mas aquilo está servindo para a gente testar o canal de comunicação, se a nossa mensagem foi visualizada ou não. E daí, por último, então, a gente tem a função metalinguística, que prioriza o código. Por último, não, tem a função poética ainda. É o código que fala do código, né? Então, ali a gente tem um desenho que está se desenhando, a gente tem o exemplo do dicionário, né? Que a gente usa palavras para descrever palavras, então é tudo que se refere a si mesmo, não importa se seja verbal ou não verbal. A gente chama de metalinguagem tudo que se refere a si mesmo. Por exemplo, um filme no qual os personagens estão fazendo um filme. Um livro sobre escrever livros, ou um livro onde o personagem principal está escrevendo um livro. Uma poesia que fala sobre escrever poesias. Aquele quadrinho que tem ali. Aquela pergunta que foi. Aí ele responde, não sei se olho para você ou para o balão. Ele está usando um balão de fala para falar sobre o balão de fala dela. Então, tudo que se refere a si mesmo a gente chama de função metalinguística. Certo? Tá. A função poética, então. Ela vai priorizar a manipulação da mensagem, né? Como a gente utiliza o código, como a gente utiliza, como a gente faz jogos com a linguagem, como a gente usa recursos da linguagem, como, por exemplo, as figuras de linguagem, para fazer o sentido daquela mensagem, né? Para compor o sentido daquela mensagem. Então, por exemplo, a poesia é o mais clássico de função poética que a gente tem, né? Lembrando de novo que eles não vêm sozinhos, então a poesia ela não vai ser só composta de função poética, ela pode ser composta de outras, como por exemplo a expressiva que a gente viu anteriormente. Às vezes o mesmo trecho do texto que a gente está olhando vai ter mais de uma função, é assim mesmo. E dependendo do caso, a gente pode dizer que tem mais dessa ou mais daquela função. E daí eu coloquei essa imagem do site Brasil Escola, porque eu acho que ele resume bem esse conteúdo, assim, relacionando aqueles conceitos que a gente viu com as funções que a gente viu agora, né? O que cada um deles prioriza. Então, eu não vou entrar nessa imagem agora, porque seria só uma repetição de tudo que eu falei, mas vocês vão ter esses slides e vocês podem ou copiar no caderno ou estudar a imagem. Mas eu quis colocar porque às vezes ter um elemento visual facilita para a gente fixar, né, o conteúdo. Eu funciono assim, pelo menos sei que tem muita gente que funciona assim. Antes da gente partir para a análise das questões, então, que vai ser no próximo período, eu queria perguntar se vocês têm dúvidas, que vocês falem alguma coisa, dá um pouquinho de agonia, assim, para o professor quando tá todo mundo em silêncio, porque se fosse presencial eu estaria vendo vocês, né, vocês iam estar, sei lá, mexendo no celular ou prestando atenção, e assim, é só eu falando com a câmera, quase um youtuber. Nem que seja uma função fática, gente. Isso, obrigado, Maurício. Ó, uma função fática. Ele falou que tá tudo certo. A Gabriela também, ó, tudo tranquilo. O canal de comunicação tá funcionando. Obrigado, gente. Acho que a gente pode ir para o intervalo, então, né? Eu acho que a parte de análise das questões não vai levar muito tempo, então a gente pode fazer um intervalinho maior, de 15 minutos.
E daí eu encontro vocês às 8h05, tá bem? Quem quiser ficar e conversar, pode ficar. Eu vou continuar aqui, só vou desligar a câmera por enquanto. Olá, gente, de novo. Agora, nessa segunda parte da aula, a gente vai ter a participação da Jéssica, que acabou de ligar a câmera, e a prof de espanhol de vocês. Ah, tá, era só isso. Eu fiquei pensando, não vou falar da Jéssica, né? Deixa ela se apresentar. Daí, Boa Jéssica, noite, eu sou a Jéssica, eu sou professora de espanhol. Agora a gente vai estudar um pouquinho de espanhol, não, mentira. Eu vim aqui para ajudar vocês. Boa noite. A princípio, a Jéssica ia dividir comigo, na verdade, comigo não, a gente ia dividir essa disciplina de língua portuguesa, mas a gente acabou se desencontrando nos horários, e daí foi um caos, e daí... Mas agora ela saiu da aula, porque acabou mais cedo, ela tá aqui com a gente. Gente, espero que vocês ainda estejam aí. Tá, vamos retornar, então, de novo a mesma coisa que eu tinha pedido para vocês naquela outra questão que eu trouxe, para a gente fazer juntos, tá bem? E aí eu vou ler a questão e vocês colocam a alternativa que vocês acham que é. Se alguém quiser, novamente, eu peço para que explique por que escolheu a alternativa. Mas então é uma questão do Enem de 2015. Tem uma propaganda ali, né, que saiu no jornal Zero Hora, que diz assim: se a informação não chega, a opinião não sai. Daí está escrito 1º de junho, dia da imprensa. E daí o enunciado diz assim: dia do músico, do professor, da secretária, do veterinário. Muitas são as datas comemoradas ao longo do ano, e elas, ao darem visibilidade a segmentos específicos da sociedade, oportunizam uma reflexão sobre a responsabilidade social desses segmentos. Nesse contexto, está inserida a propaganda da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, em que se combinam elementos verbais e não verbais para se abordar a estreita relação entre imprensa, cidadania, informação e opinião. Sobre essa relação, depreende-se do texto da ABI que: para a imprensa exercer seu papel social, ela deve transformar a opinião em informação. B. Para a imprensa democratizar a opinião, ela deve selecionar a informação. C. Para o cidadão expressar sua opinião, ele deve democratizar a informação. D. Para a imprensa gerar informação, ela deve fundamentar-se em opinião. E E. Para o cidadão formar sua opinião, ele deve ter acesso à informação. Por favor, suas alternativas. Jéssica não conta. As apostas estão altas na letra E, mas por quê? Não? Ninguém? Opa, tá Oi? conseguindo me ouvir? Sim. É que ali na imagem, né, tá dizendo que se a informação não chega, a opinião não sai. Então, tá bem, para mim, pelo menos, tá bem explícito falando que a informação tem que chegar no cidadão para ele ter condição, né, de formar uma opinião. Sim, exatamente isso. Vocês foram muito bem. Para ter uma opinião sobre determinado assunto, devemos ter alguma informação. Sim.
E a informação tem que chegar, né? Isso que está falando na alternativa E, que as pessoas precisam ter acesso a essa informação. Daí, se a gente pensar nas outras alternativas, a gente sempre vai esbarrar em alguma coisa que não faz sentido totalmente, né? O que eu tinha falado antes, sobre as alternativas não estarem todas erradas, as outras que não são a alternativa que a gente deve marcar, mas que elas não fecham totalmente, elas não fazem total sentido como a alternativa que é a correta, né? A primeira, por exemplo, não faz sentido algum, né? Ela deve transformar opinião em informação. Por que que a imprensa pegaria a opinião e transformaria isso em informação, sendo que informação é algo muito mais importante para ser divulgado que uma opinião de uma pessoa, né? Apesar de, desculpa me meter, Dani, apesar de que hoje a opinião, ela quase que gera uma informação, mas é de uma maneira equivocada, né? Tanto é que a partir dessas opiniões equivocadas é que se cria as fake news, por exemplo. Isso é uma coisa para a gente pensar. Então, por que que a opinião não vai formar uma informação? Porque ela não é uma informação, ela é algo subjetivo, ela é algo do ser. Não é imparcial, de alguma forma assim. Então, não tem como ser uma informação, né? Isso é um assunto que a gente falou em outras partes da primeira aula, que a gente está tratando aqui no Enem, nesses estudos, sobre uma imprensa ideal, né? Sobre uma imprensa utópica, sobre as notícias imparciais, que, na verdade, como eu falei antes, a gente sabe que não é assim, né? Que daqui a pouco, sim, vai ter algum jornal que vai manipular uma notícia e passar ela como informação, mas a forma como foi feito isso, na verdade, parte de uma opinião de um determinado grupo, que é público-alvo, público-leitor daquele jornal, né? Então tem tudo isso, assim, mas a gente precisa abstrair dessas questões na hora de pensar, porque o Enem é bem objetivo, assim, a gente precisa criar esse mundo utópico em que as coisas fazem sentido e pensar dessa forma, né? Para o cidadão expressar sua opinião, ele deve democratizar a informação, né? Ninguém está falando sobre o cidadão democratizar a informação ali, o agente é a imprensa, né? Não o cidadão. Na verdade, o cidadão é quem vai receber a informação. De novo, a D é quase a mesma coisa que a A, né? Dizendo que a informação precisa partir da opinião. De novo, não faz sentido. Não sei se a gente passou por todas. Acho que sim. Tá. Mas vocês foram muito bem. Vamos passar para a próxima, então. Eu estou muito feliz, porque eu fiquei pensando, vou levar umas questões aqui para confundir o pessoal. Não, vocês estão super sabendo tudo já. E isso é ótimo. Então, aqui é uma questão do Enem do ano passado, que tem esse cartaz e diz assim: faz com que o bullying passe a história. És vítima. Fique calmo, calmo. Os bullies adoram reações nervosas. Finge que não é contigo. Não dês o troco. Lembra-te, o agressor é ele, não és tu. Evita ficar sozinho ou sozinha com o bullying. Junta-te com os teus amigos. Mostra-te confiante, não demonstres medo e acredita em ti. Conta a uma pessoa de confiança o que está acontecendo contigo. Conheces alguma vítima? Nunca deixes o teu amigo ou amiga sozinho ou sozinha. Assim farás com que ele ou ela se sinta seguro ou segura. Ajuda a contar a alguém de confiança o que se passa. Quando ou a agressora, não conheces ou a agressora, tenta convencê-lo ou convencê-la a mudar seu comportamento. Caso não tenha sucesso, denuncie o caso às autoridades. Daí tem uma imagem ali, Stop Bullying. Daí o enunciado. Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Tal estratégia está centrada no ou na chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas, variedade linguística caracterizadora do português europeu, restrição a um grupo específico de vítimas ao apresentar marcas gráficas de identificação de gênero como o ou a, combinação de significado de palavras escritas em línguas inglesa e portuguesa,
enunciado de cunho esperançoso passe a história no título do cartaz. Então, e pelo jeito essa deu uma pegada. Quer explicar, Gabriela, por que tu escolheu a letra D? Que normalmente as pessoas sempre colocam umas palavras em inglês para chamar mais atenção nos cartazes, para ficar mais diferente. Uhum. Faz sentido. Larissa, quer explicar por que tu escolheu a letra A? Ou mais alguém quer colocar sua alternativa também? Eu ou B, tô perdida. Tá bem. Quer falar por que tu escolheria a E ou a B? A B, eu acho que é porque tem muito palavra tipo não és tu, ou ali acredita em ti, essas coisas assim que tem bem no português de Portugal. E aí é por causa que tá destacando ali a passe a história no cartaz, tá com preto mais destacado. Uhum. Faz sentido também. E a B? Aliás, a E, por quê? Ah, tá, tu falou das duas. Eu não tinha percebido que tu tinha falado das duas de uma vez só. Sim, as duas fazem sentido. Mais alguém? Antes da gente comentar sobre cada uma? Tá. Então eu vou dizer para vocês, a que tá certa é a letra A. Eu vou ignorar a A por enquanto, vou falar sobre as outras. Então vamos começar pela B. O que o enunciado está pedindo para a gente? Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Tal estratégia está centrada no, ou na variedade linguística caracterizadora do português europeu. Será que, pensando em todo o cartaz, assim, tudo que tem no cartaz, será que realmente ter essa linguagem do português europeu faz tanta diferença para causar um impacto? Tudo bem, faz alguma diferença, sim, tá numa linguagem que a gente considera mais formal, né? Mas, assim, será que esse é o principal fator? Daí depois a letra C. Restrição a um grupo específico de vítimas ao apresentar marcas gráficas de identificação de gênero como O ou A. Bom, isso não faz a menor diferença, né? Porque não está restringindo grupo nenhum de vítimas, na verdade. Se está botando O e A, na verdade está fazendo um binarismo de gênero, né? Poderia colocar gênero neutro também, se fosse o caso. Mas não é uma estratégia de impacto do cartaz fazer essa restrição, né? Principalmente se a gente pensar assim que para a maioria da sociedade ainda não é uma questão gênero neutro, né? Que a maioria das pessoas pensa em masculino e feminino ainda. Fazer um cartaz com O e A não faz a menor diferença. Você está incluindo, entre aspas, todo mundo, para a maioria das pessoas que vai ver o cartaz. A letra D. Combinação do significado de palavras escritas em línguas inglesa e portuguesa. Sim, alguém tinha comentado que se usa bastante, né, para dar uma diferenciada, uma valorizada na informação, termos da língua inglesa, mas a gente precisa parar para pensar que
a gente não tem outra palavra em português para falar sobre bullying, né? Ela veio para cá e a gente usa essa palavra. Então, não necessariamente é uma estratégia, né? Quando a gente pensa em estratégia, a gente pensa em conjunto de movimentos ou uma coisa que é feita com um propósito forte, assim, não apenas um detalhe, um uso. Jéssica, não, lembrar que na questão ele está perguntando os mecanismos, né, de linguagem para conscientizar a sociedade. Se talvez fosse a pergunta fosse para chamar a atenção do leitor, aí podia ser as palavras em inglês, se bem que é só o bullying, né, que é em inglês. Mas podia ser a imagem também que chama a atenção do leitor. Mas não é essa a pergunta é o que faz com que o leitor tome consciência do que está escrito. Então, é mais além. A letra E, então, enunciado de cunho esperançoso, passe a história no título do cartaz. Gente, vamos combinar uma coisa, né? Se enunciados esperançosos salvassem qualquer coisa, ou conscientizassem qualquer pessoa, a gente entrava no Facebook e depois de 2 minutos estava todo mundo conscientizado. Então, essa, né, tipo, faz sentido se a gente parar para pensar que o cartaz, ele quer passar uma imagem de esperança, que as pessoas mudem, mas como ação mesmo, como estratégia, a gente sabe que não é uma coisa que tem muitas condições de funcionar, né? Não é porque uma pessoa leu uma frase de esperança que ela vai, não, vou parar de fazer bullying, ou vou ajudar alguém que está sofrendo bullying, né? Não porque a mensagem não tenha valor. Claro que mensagens esperançosas têm valor, principalmente no momento que a gente está passando. Mas é que a gente usa tanto no dia a dia, em imagem do WhatsApp, no Facebook, a gente fala, que acaba que fica normalizado, assim, a gente já não dá mais valor para frases de esperança, né? Por isso que não funciona muito como uma estratégia de conscientização. Então, voltando para a letra A, que seria a alternativa correta, chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas. Se a gente lembrar, as estruturas injuntivas são aquelas que vão dar ordens, né? Então, ele está convocando todas as pessoas, independente de qual é o teu papel no bullying, se tu é vítima, se tu é o agressor, se tu conhece alguém que está passando pela situação. Por isso que diz ali, diferentes atores sociais, porque são diferentes pessoas que estão atuando na sociedade dentro da lógica do bullying, né? Seja recebendo bullying, seja fazendo bullying ou conhecendo alguém que está passando pela situação. Então, o cartaz está chamando todo mundo, não importa qual o teu papel, tu precisa agir. E já que tu precisa agir, aqui estão as ações. E se eu estou te mostrando ações, eu estou usando uma linguagem injuntiva, que nem a gente viu agora há pouco. Eu estou te dizendo, tu tem que fazer isso para chegar a um determinado resultado. Então, é por isso que a letra A é que mais faz sentido desse conjunto de alternativas que a gente tem, né? E aí ele não está falando no geral, né? Ele especifica cada grupo e fala diretamente com cada grupo. Tá aí a ferramenta linguística. Porque ali, por exemplo, no item 1, 2, 3, 4 do És Vítima, né? Diz assim, mostra-te confiante, não demonstres medo, acredite em ti. Poderia estar escrito de uma outra forma, podia estar dizendo assim, uma dica, né? Mostrar-se confiante. Uhum. E aí está falando de uma maneira geral, dando uma dica ali, não, está falando diretamente com a vítima. Vítima, te fiz confiante, entendeu? Guarda o teu medo e vai. Está falando diretamente com ela, está falando diretamente com as pessoas que ele chama, dando a instrução, como o Dani falou. O próprio título ali, né, no início, o título do cartaz, que é o mais chamativo, além do Stop Bullying, ele já é uma injunção bem forte, né? Faz com que o bullying passe a história, sabe? Faz com que acabe o bullying. Então, quando a gente vê esse cartaz, a gente vê que ele está convocando, né? Ele está chamando, ele está dando ordem para que coisas aconteçam. Então, por isso que faz sentido a gente pensar nas estruturas injuntivas e considerando que ele chama todo mundo em diferentes atores sociais, né? Atores sociais é um nome bonito para falar sobre as pessoas que estão agindo na sociedade, né? Em diferentes papéis,
com diferentes funções. Por isso que você faz essa analogia, assim, de dizer atores sociais. É como se fosse um teatro, assim, né? Cada pessoa está exercendo um papel, uma função ali. E o palco seria, então, a sociedade, né? E essa é uma sacada também do Enem, né? Porque quem que sabe o que são estruturas injuntivas? Tipo, alguém de vocês aqui sabia o que era injuntivo sem pesquisar no Google? Eu não sabia. Aí sabia, não lembrava, Eles deveriam né? saber porque foi o assunto do período passado. Não, mas, tipo, não deu tempo de rever lá matéria, de ver, fixar tipo, ainda. Sim. Né? E aí é uma sacada. Então, qual é o caminho? Bom, eu não sei o que significa essa palavra. Vou ir vendo as outras opções, ver se elas são meio absurdas e tal, e aí ali tento encaixar sentido, porque às vezes a gente não vai saber mesmo o que significa uma palavra. E aí a gente vai ter que ir descartando. Eu falei no início do outro período que, às vezes, que é mais importante saber interpretar de forma geral as questões e as alternativas, e o enunciado, principalmente, do que saber o nome dos conteúdos, né? Porque pode, e eu repito isso agora que a Jéssica está aqui também, de repente ela pode acrescentar alguma coisa, mas pode ser que dê o azar de cair uma questão justamente com o conceito que a gente não lembra, que cite o conceito cujo nome a gente não lembra. Agora, se tu não souber essa questão, mas tu souber interpretar todas as outras, ou a maioria das outras, e não souber especificamente aquela, tudo bem, sabe? Vai dar para passar do mesmo jeito. E de repente até essa tu vai acertar, se tu conseguir interpretar ela de maneira geral e não souber aquela palavra. Por isso que a gente traz os conteúdos, mas em termos de linguagem, o mais importante é interpretar e verificar muito bem o que está dizendo, qual a mensagem que está sendo passada em cada um dos elementos dos textos, do enunciado e das alternativas, né? E uma coisa que eu tinha falado e que não estou ocupando vocês, não estou julgando vocês de maneira alguma, mas eu vi que aconteceu de perder o que o enunciado está pedindo enquanto está pensando sobre as alternativas, né? Que chegou num ponto que a gente já estava sem saber o que a gente estava, o que o enunciado estava querendo, né? A gente já estava lá pensando e, tipo, isso eu e a Jéssica acabamos fazendo também, porque a gente foi conversando com vocês e foi criando juntos, né? Mas quando veio, a gente já estava falando sobre chamar atenção, sobre o impacto, e na verdade o que ele queria era a estratégia geral do cartaz, né? O que de principal ele estava fazendo se conscientizar. E aí dentro disso a gente lê todas as alternativas e pensando bem fica claro, né, que que é a convocação dos diferentes atores sociais com o uso das estruturas injuntivas. Jéssica? Eu ia falar uma coisa, eu esqueci agora, não sei o que era. Mas embora eu falo. Tá bem, pessoal. Vocês querem comentar ainda sobre essa questão, falar mais alguma coisa, dúvidas? Se não ficou claro, a gente explica de novo, não tem problema. Mas eu gostaria muito, assim, que vocês pensassem em como a gente resolveu essa questão, mesmo que vocês não tenham pensado na alternativa certa, mas em todo esse processo que a gente fez para chegar à alternativa certa. Porque é isso que vai ajudar vocês lá na hora, sabe? E é bom treinar isso, né? É bom pegar essas questões. Lembrou que você ia falar? Lembrei, porque tu falou que pode ser que caia alguma questão mais objetiva sobre algum termo que a gente não sabe, né? E tu fez o vestibular da URGS também? Não. Não? Eu nem sabia que tinha na época. Eu fiquei tipo, eu vou fazer o Enem e só existe essa possibilidade. Porque eu não sei se alguém quer fazer o vestibular da URGS aqui. No vestibular da URGS, sim. Eles vão pedir mais especificamente sobre o termo, sobre... Muito mais específico do que o Enem. O Enem... A URGS não. A URGS... E é uma coisa, assim... bem chata. De pedir mesmo significado de cada coisa, assim, em português. Então, cuida bastante isso, assim, se puder dar uma olhada bem específica nos conteúdos do português, porque eu acho que aparece lá o que cai, se eu não me engano, no edital,
Eu acho que sim. Dá uma olhadinha porque é bem específico. Era isso. E é isso, né? Treinar, porque, como eu tinha falado antes, quando chegar lá na hora, tem um tempo limitadíssimo para fazer um processamento de informação muito grande para cada questão. Olha quanto tempo a gente ficou só nessa questão, né? E daí no dia vai ter 2 áreas diferentes e talvez mais a redação junto para fazer. Então, por que é importante treinar com as questões dos anos anteriores? Porque daí vocês vão se acostumando a pensar mais rápido e pensar mais automaticamente sobre isso, sabe? Daí, quando chegar lá na hora, vocês não vão precisar de tanto tempo para ver qual alternativa que faz mais sentido, porque vocês já vão estar acostumados com a linguagem, com o tipo de pergunta, com o que os enunciados pedem, com a frequência que cai em determinados assuntos, né? Então, é muito importante fazer esse exercício, assim. E eu pretendo trazer mais questões para a gente analisar também, mas como o nosso tempo é curto, é bom que vocês fizessem isso sozinhos também, né? Que vocês tivessem essa autonomia, não precisa ser pegar e fazer a prova de um ano inteiro. Pega, sei lá, 2 questões num dia, 2 questões no outro, sim, e vão se acostumando, né? Tranquilo? Passar para nossa última questão, então. Tá. Aqui é também uma questão do Enem de 2019 e tem um cartaz, né, de divulgação ali que diz assim: palavras têm poder. Palavras informam, libertam, destroem preconceitos. Palavras desinformam, aprisionam e criam preconceitos. Liberdade de expressão. A escolha é sua. A responsabilidade também. A liberdade de expressão é uma conquista inquestionável. O que todos precisam saber é que liberdade traz responsabilidades. Publicar informações e mensagens sensacionalistas, explorar imagens mórbidas, desrespeitar os direitos humanos e estimular o preconceito e a violência são atos de desrespeito à lei. Para promover a liberdade de expressão com responsabilidade, o Ministério Público de Pernambuco se une a vários parceiros nesta ação educativa. Colabore. Caso veja alguma mensagem que desrespeite os seus direitos, denuncie. Daí a questão pede assim: pela análise do conteúdo, constata-se que essa campanha publicitária tem como função social: A. Propagar a imagem positiva do Ministério Público. B. Conscientizar a população que direitos implicam deveres. C. Coibir violações de direitos humanos nos meios de comunicação. D. Divulgar práticas sociais que combatem a intolerância e o preconceito. E. Instruir as pessoas sobre a forma correta de expressão nas redes sociais. Alternativas e comentários e explicações e participações. Eu vou esperar um pouquinho. Porque eu sei que tem gente que não entende quando alguém lê por elas. Eu sou uma dessas pessoas. Se alguém lê alguma coisa, eu ignoro totalmente. Eu preciso ler por mim mesmo. Eu também. Por que, Larissa? Acho que bem pelo que o texto diz mesmo, assim, foi um chute intuitivo, assim, pelo que pareceu. Uhum. Conscientizar a população que direitos implicam deveres. Mais alguém? Tá. Vamos pensar, então, sobre essa questão. Qual essa questão eu queria só colocar? Sim. Sim, Larissa, tá certo, é a B. Eu não sei se deu para perceber, mas eu tentei dar uma ênfase a mais no texto, bem pequenininha, na parte da responsabilidade também, porque é sobre isso o texto, né? É sobre conscientizar a população que direitos implicam deveres. Se a gente reler o texto, é basicamente isso que ele está falando.
Mas só pensar isso, não, às vezes, não é suficiente numa questão para acertar a alternativa, né? Então, vamos ver as outras também. Propagar a imagem positiva do Ministério Público. Ninguém vai fazer uma, tipo assim, indiretamente, né? O Ministério Público pode estar se promovendo ali, dizendo, a gente age e tal, mas olha o tamanho do título, né? Palavras têm poder. Não é essa a função principal dessa campanha publicitária, né? Existem meios ali da pessoa que está lendo entrar em ação, né? De ligar para o Ministério Público e falar sobre algo que envolve o que está sendo exposto ali. Então, não é só uma campanha publicitária para promover o Ministério Público, embora isso possa acontecer indiretamente. Depois a letra C, coibir violações de direitos humanos nos meios de comunicação. Também, indiretamente, mas se a gente reler o texto, tem muita ênfase ali em existir a liberdade de expressão, mas também existirem os deveres referentes a essa liberdade de expressão, né? Então, e também não é só os direitos humanos que falam ali, né? Ali fala sobre publicar informações e mensagens sensacionalistas, explorar imagens mórbidas, desrespeitar os direitos humanos, que é o que traz na alternativa, e estimular o preconceito e a violência. São todos atos de desrespeito à lei. Então, não é só violar os direitos humanos, né? O texto é bem maior que aquela alternativa está trazendo. Ela fala só de uma das questões que o texto está tratando, que essa campanha tem por objetivo ajudar a conscientizar. A letra D, divulgar políticas sociais que combatem a intolerância e o preconceito. Isso não é uma política social. Ali está escrito, né, explicitamente, o Ministério Público de Pernambuco se une a vários parceiros nesta ação educativa. Não é uma política social, isso, né? Uma política social é maior que isso, né? Precisaria de mais ações, de mais gente envolvida. Isso é uma ação educativa, conforme eles estão falando ali. É bem o tipo de coisa que a gente usa na nossa proposta de intervenção, sabe? Cabe ao Ministério Público promover campanhas educativas para ajudar na conscientização das pessoas. É muito uma coisa que a gente colocaria numa proposta de intervenção da redação. Então, não é uma política social, que é uma coisa bem mais séria, bem mais complexa. E instruir as pessoas sobre a forma correta de expressão nas redes sociais. Também, diretamente, faz sentido essa, mas não é sobre isso que o texto está falando, né? A letra B realmente faz muito mais sentido do que todas as outras. Ela abarca, né, ela dá conta do texto de uma forma muito mais completa do que as outras alternativas que tem ali. Tudo bem? Comentários? Jéssica? Acho que é isso. Até eu ia marcar errado essa, eu ia marcar E. Você vai marcar E. Uhum. Olha aí, né? Professora aqui não sabe. Eu vou julgar? Não vou julgar. Não, mas pensando agora, sim, claro, conscientizar a população. Eu estava olhando as questões para selecionar as que eu ia trazer para aula. E daí eu li uma, assim, e daí eu fui muito certo, achando que era uma alternativa. Eu fui vendo o gabarito, não era. Foi da tipo, piada. nossa, que ótimo professor ele. Devolve o diploma. Ah, não tem. Mas em minha defesa eu li rápido, tá, gente? Eu não prestei atenção. Eu fiz correndo. Ah, mas é isso, né? Não é porque a gente tá na graduação que a gente vai saber todas as questões. Eu não gabaritaria uma prova de linguagens, eu acho. Muito bem. E também porque, tipo, se a gente pega 3 questões, 4, que nem a gente tá fazendo na aula, uma coisa. Agora tu lê... Quantas são? 45, tem tudo, né? Tem o cansaço, tem o barulho cansa que demais. tá comendo, tem o medo de pegar Covid, tem várias coisas. Começa a parar de fazer sentido a informação que tu tá lendo, né? Porque é a mesma estrutura de texto
te pedindo para selecionar uma alternativa 45 vezes em uma mesma área, tratando de interpretação de texto, né? Chega uma hora que o departamento de interpretação de texto, ele já não quer trabalhar mais. Não, chega, gente. Tem como. Mas então, gente, eu queria que vocês comentassem, não precisa ser agora, não precisa ser aqui, pode ser no grupo, se vocês quiserem, o que vocês gostariam de ver na aula, na próxima aula, né? Nas próximas aulas. Alguma coisa diferente, algum conteúdo específico, ou que eu fizesse de outra forma, ou que eu trouxesse alguma coisa, mas para ter esse feedback, assim mesmo, de saber como que vocês vão aproveitar melhor essas aulas, né, já que elas são, já que é um tempo tão curto. Então, fiquem à vontade, tá? Eu vou colocar meu e-mail aqui. Não, melhor. Obrigado. Eu vou colocar meu e-mail lá no grupo, que daí não se perde, porque se eu colocar aqui, daí depois que termina a aula, já era, né? Daí vocês esquecem. Tá. Eu coloquei lá no grupo meu e-mail, daí se vocês quiserem me contatar. Não, eu não preparei material de questões, justamente porque eu acho que as melhores questões são, de fato, isso que eu falei para vocês, né, de estudar as questões do Enem, porque vocês vão ficar super especialistas nos conteúdos que eu trouxer, se eu trouxer exercícios que falem sobre esses conteúdos, por exemplo, exercício de tipologia textual, exercício de função de linguagem, mas eu acho que se vocês não souberem como isso se dá nas questões do vestibular, não vai servir, sabe? Vocês só vão saber identificar coisas, mas não vão saber como usar na prática, que é porque vocês precisam. Então, se vocês quiserem, eu posso separar as questões de linguagens do Enem e colocar junto com o gabarito para facilitar, mas eu não preparei, sim. Porque as provas antigas ficam disponíveis na internet, né? Sim, sim. Aí tem como olhar ali. E o gabarito também. Só que é meio chato, assim, né? Porque tu tem que ir no ano e daí tu tem que ver qual é o caderno onde estão as questões de linguagem, e daí tu tem que achar o gabarito igual, e aí muda, né? Num ano é numa cor, no outro ano é no outro. Então, o que eu pensei em fazer foi facilitar isso, né? Colocar num único arquivo, assim, as questões e o gabarito. Mas, tirando isso, não preparei outro material de questões. Mais alguma demanda sobre a aula, comentários? Então, eu gostaria de agradecer a Jéssica por ter colaborado com a gente aqui. Essa aula vai ir para o YouTube, né? Ela está sendo gravada. E amanhã a gente tem outro encontro. Eu, a Jéssica, o professor André e o professor Edson, eu acho, né? A gente vai falar sobre vida universitária, sobre questões da universidade. Eu e a Jéssica sobre como ser um pobre na universidade, como... É possível ser um pobre na universidade? Spoiler. Mas é legal que vocês venham amanhã e façam perguntas bem objetivas, assim, tipo, de coisas que a gente não está acostumado mesmo a saber. Por exemplo, hoje o Dani estava falando sobre a papelada da universidade, que é uma coisa que a gente fala pouco, mas que é muito difícil, principalmente na URGS. É muito difícil de tu conseguir juntar todos os papéis e tal, então a gente consegue ajudar vocês nesse sentido. Falar um pouco sobre auxílio, né? Como a gente permanece na faculdade em meio a esse caos, em meio a essa pobreza, não tem recurso, o que faz? Assim, se puderem aparecer, chamar o pessoal. Às 3. Eu não sei se tu falou que é às 3, porque pra mim deu uma travada, então talvez eu esteja repetindo o que tu falou. Não falei. Mas é às 3 da tarde, acho que no mesmo link. Se não for no mesmo link, a gente vai enviar para vocês, claro. E a gente espera vocês lá, tá bem? Eu vou encerrando por aqui, se vocês não têm outros comentários, mas fiquem à vontade para me chamar no e-mail ou comentar lá no grupo, tá? Sim. Acho que vai, né, Jéssica?
porque os outros encontros temáticos foram gravados, vai sim. Obrigado, gente, pela participação. Quem não abriu a câmera nem comentou, sei que só o fato de estar aqui já é uma forma de participação, então eu aprecio isso também. Sei que dá vergonha, ou às vezes a gente está muito cansado, ou não está no clima da aula, mas só de vocês terem vindo e quem vai assistir a gravação já faz toda a diferença, tá? Boa noite para vocês, bons estudos. Um beijinho, boa noite, pessoal.